Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sr. Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com conteúdo de eletrodinâmica, no caso eletromagnetismo, né? Na aula passada a gente falou sobre força magnética e não deu tempo de ver a apresentação inteira que eu tinha preparado. Então ficou faltando o quê? Ficou faltando a força magnética entre fios paralelos. Então a gente vai ver isso hoje, tá? Uma rapidinha aqui, aula de boa, só o conceito da força magnética entre condutores retilíneos, tá? Então vamos lá. Na aula passada a gente já falou que toda carga que está em movimento em um campo magnético uniforme, ele vai sofrer a ação de uma força. Essa força vai ser centrípeta e vai fazer o movimento da carga ser um movimento circular, né? Enfim, definimos o sentido do movimento pela regra da mão esquerda, o valor da força magnética através da formulinha que era QVB seno de θ, porque o campo magnético tinha que ser perpendicular em relação ao movimento da carga, discutimos tudo isso. Então agora a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente entendeu e se perguntar o seguinte: e um fio que está passando corrente elétrica? O que acontece com ele? O fio ele é um caminho para uma corrente elétrica que é carga em movimento. Opa, se tem carga em movimento, se tiver um campo magnético perpendicular ao movimento dessas cargas, vai existir força. Então isso acontece em um fio também que transporta corrente elétrica. Todo fio que estiver transportando corrente elétrica, se esse fio tiver em um campo magnético perpendicular a essa corrente, perpendicular ao fio no caso, né, porque a corrente vai ter a mesma direção do fio, ele vai sofrer a ação de uma força magnética também, tá? Então a gente vai definir qual que é as variáveis dessa interação, ou seja, a gente vai definir a formulinha. Lembrando, aqui a definição não precisa se preocupar tanto, eu gosto porque eu acho muito interessante a definição e gostaria que vocês se interessassem também por isso. Se você entende o conceito, você chega na fórmula sozinho, tá? Então vamos partir do princípio. A força magnética é QVB vezes o seno do ângulo. Aqui no caso, como o ângulo é 90 graus, porque o campo magnético que a gente vê aqui, ó, que é um campo magnético que está entrando no plano da tela, né? Ele é perpendicular ao movimento da carga aqui, que é o movimento que está na vertical. Beleza? Então, por isso, o seno de 90 graus é 1, o seno aqui sumiu, né? Virou 1, está aqui escondidinho. Beleza? Então, força magnética que age aí é QVB. A gente quer fazer aparecer corrente elétrica, porque aqui no caso, o que importa para a gente é a corrente elétrica. A gente não vai ver a força em cada carga, em cada elétron que está ali fazendo parte da corrente. A gente quer da corrente como um todo, fazer direto. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Precisa fazer a corrente aparecer. Como que eu faço isso? A sacada está aqui na velocidade. Vamos analisar o problema em questão. Eu tenho um fio. Esse fio ele vai ter um comprimento. Esse comprimento eu chamo de L. L é o comprimento do fio. A gente lembra até lá que essa nomenclatura usada é a nomenclatura da segunda lei de Ohm, né? O famoso R igual ρ vezes L dividido por A. O L também lá representava o comprimento e aqui não vai ser diferente, tá? E a carga vai atravessar esse L. Você concorda comigo que ele vai demorar um intervalo de tempo para fazer isso? E esse intervalo de tempo depende da velocidade. Quanto mais rápido essa carga tiver, maior vai ser, menor vai ser esse tempo. Mais rapidamente ela vai conseguir atravessar esse comprimento aqui. Então, se a gente analisar bem, velocidade, que é um movimento uniforme, a gente lembra lá que era ΔS sobre ΔT. A gente lembra disso lá do primeiro ano. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, se a gente aplicar isso na carga, o quanto que ele vai andar aqui? Qual que vai ser o deslocamento? O deslocamento é justamente o comprimento do fio. Então, se a gente trocar aqui na formulinha, ó, ΔS sobre ΔT, esse ΔS aqui vai ser o comprimento L do fio, né? Lembrando da matemática, eu tenho uma multiplicação, né? E uma multiplicação com uma fração. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso pegar esse Q, multiplicar o ΔS, multiplicar o B e no final dividir o ΔT. Ou pegar o Q e dividir o ΔT também, não tem problema. Qualquer ordem aí não vai fazer diferença para mim. Então eu posso pegar e analisar aqui, ó, Q e dividir ele por ΔT primeiro. Só que, se a gente lembrar bem, carga dividido por tempo é justamente a definição da corrente elétrica. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu abri essa formulinha para remontar ela.
Esse ΔT eu vou jogar dividindo a carga, tá vendo? O ΔS é o L, e aqui apareceu o valor da corrente. Então a força magnética em um fio é I vezes L vezes o B. Simples assim, a única coisa que não mudou da fórmula é o B, que é o campo magnético externo, tá? Você vê que é a mesma formulinha, ó. A gente só trabalhou um pouco nela para fazer aparecer isso. Então toda força magnética que aparece em um fio que esteja dentro de um campo magnético uniforme é igual a corrente vezes o comprimento vezes o campo magnético que eu tenho aí. Beleza? Caso esse campo magnético esteja inclinado em relação ao fio, aí o seno aparece, tá? Aqui eu só tirei o seno para ficar mais fácil da gente visualizar o problema. Beleza? Tão simples assim. Porém, os exercícios que vão aparecer mais é em relação à força magnética entre dois fios paralelos. E por que entre dois fios, professor? Por que não vai ter um campo magnético externo? Então, essa é a sacada. Ele vai querer que a gente aplique tudo o que a gente aprendeu em um problema só. Então, primeiro, eu vou ter lá dois fios e vamos supor que aqui os dois fios estejam transportando correntes diferentes, uma vale 1, outra vale 2, pode ser corrente de mesmo valor também, não tem problema, tá? Mas aqui já vamos supor logo o pior tipo, que é correntes diferentes, eles estão paralelos um em relação ao outro, né? Como a gente já viu, toda corrente elétrica produz um campo magnético, e esse campo magnético ao redor dele pode desviar uma carga, porque toda carga em movimento em um campo magnético sofre ação da força. Então aqui é a mesma coisa, a mesma situação. O campo magnético produzido por esse fio 1 pode fazer uma força existir nesse fio 2. Olha que interessante. Então, as questões aqui, principal relacionada a isso, é o sentido da força. Para saber o sentido da força, a gente vai aplicar a regra da mão esquerda. Como, professor? Vamos lá. Vamos pegar o fio 1 primeiro. Se a gente aplicar a regra da mão direita, o dedão da mão direita no sentido da força, então você vai pegar o seu dedão da mão direita e colocar aqui, né? Ó, essa é a mão direita sua, pau, 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 e você vê que o seu dedo ele vai fechar nesse sentido, né? Então esse é o sentido do campo magnético. Então se você abraçar o fio aí com o seu dedão, você vai ver que aqui em cima o campo magnético está saindo em cima do fio, porém, como eu quero o campo magnético aqui no fio B, que é a parte de baixo do fio, nessa parte de baixo ele vai estar entrando, ó, por cima do fio sai, por baixo do fio entra. Então o campo magnético aqui nesse ponto de baixo está entrando. E se a gente fosse ver o contrário, o fio 2 aqui, ele também produz um campo magnético lá em cima. Pela regra da mão direita, mesma coisa. Aqui em cima, o campo elétrico vai estar saindo, porque você coloca o dedão nesse sentido da corrente, que é o mesmo aqui em cima, você vai ver que o dedão aqui está saindo, beleza? Então, se a gente ver agora e analisar pela regra da mão esquerda, qual que será o campo a força magnética atuante nesses dois fios aqui? Nesse fio primeiro, força magnética, regra da mão esquerda, faça bom vestibular, tem que ser com a mão esquerda. Então, o dedão da mão esquerda vai representar a força, o dedo indicador, né, vai ser o campo magnético e o dedo do xingamento, o dedo do meio, vai ser o velocidade. Então a velocidade aqui, que é o dedo do meio, tá no sentido da corrente, que é para a direita. A corrente está para a direita, então a velocidade está para a direita. A velocidade está para a direita, o campo está saindo, então o B está saindo, como a gente viu aqui, né? Então faça bom vestibular, você vai ver que o seu dedão vai apontar para baixo, o dedão da mão esquerda. Então a força magnética nesse fio aqui está para baixo. Se você aplicar a mesma regra agora no fio de baixo, aqui o fio 2, faça bom vestibular. Então o dedão da mão esquerda vai representar a força magnética, o dedo indicador é o campo magnético que está entrando e a velocidade aqui no caso é o sentido da corrente que está para a direita. Então olha só, velocidade está para a direita, o campo magnético aqui está entrando, né? Porque está entrando, então você vai colocar o seu dedo indicador para cá e você vai ver que o seu dedão vai estar apontado para cima. Então a força magnética aqui nesse caso vai estar para cima, tudo bem? Então toda vez que você tiver fios paralelos, cada um transportando uma corrente e o sentido dessa corrente é um sentido igual, nós vamos ter uma força de atração, tá? Então, correntes elétricas no mesmo sentido, a força entre os fios vai ser uma força de atração. Lembrando que o valor dessas duas forças são iguais porque é um par de ação e reação, beleza? Então, mesmo sentido,
atração. Tranquilo? Professor, dá para calcular isso? Dá. Eu vou colocar a formulinha aqui, logo mais, mas vocês não se preocupem muito com ela. Você consegue encontrar sozinho e eu vou definir ela aqui para vocês também. Beleza? E caso o sentido da corrente seja diferente, professor, então, mesma situação. Vamos fazer aqui rapidão. Pela regra da mão direita, ó, esse fio aqui transporta uma corrente para direita. Então, pela regra da mão direita, a minha mão vai fechar dessa forma, né? O dedão está para a direita aqui porque a corrente está para a direita. Então, aqui nesse ponto, o campo vai estar entrando da mesma forma como estava no exercício anterior. Então, o campo produzido pelo fio 1 aqui no fio 2, a parte de baixo vai estar entrando. Só que o campo produzido pelo fio 2, pela mão direita, também vai estar entrando lá em cima. Porque se você colocar a sua mão direita aqui, você vai ver que ela fecha nesse sentido. Então, esse ponto aqui, ele também vai estar entrando, que é a parte de cima. Ele entra na parte de cima e sai na parte de baixo. Então, aqui no caso, como eu quero acima do fio 2, o campo vai estar entrando, tá? E aí, se a gente aplicar a regra da mão esquerda, a gente vai ver que a força vai ser o contrário. É meio óbvio, né? Porque se aqui é a força de atração, obviamente, no contrário, a força vai ser de repulsão. Mas vamos provar aqui. Pela regra da mão esquerda, ó, velocidade do fio 1 está para a direita. Campo magnético aqui está entrando, né? Se você aplicar a regra faça bom vestibular, você vê que o seu dedão aqui vai estar apontado para cima. Então a força magnética aqui está para cima, beleza? Já no fio de baixo, vamos ver de novo, ó. A velocidade está para a esquerda, o campo magnético está entrando também, e se você aplicar a regra da mão esquerda, você vai ver que a força magnética está para baixo. Então a força magnética aqui realmente está para baixo, tá? De novo, as duas forças têm a mesma intensidade, porque é um par de ação e reação, e no caso aí a gente vai ver como calcular ela daqui a pouquinho. Então, sentidos contrários, tá? Essa é a força que o fio 2 faz no fio 1 e essa é a força que o fio 1 faz no fio 2, tá? Elas têm mesmo módulo, são forças diferentes, óbvio, mas têm mesmo módulo, beleza? Quer decorar? Sentido igual, atração, sentido diferente, repulsão, tá? Quer decorar? Só fazer isso tranquilo. Quanto o cálculo, como que eu faço para calcular? Aí é só lembrar duas coisinhas. Primeira coisa, o campo magnético produzido por um fio, ele pode ser calculado como sendo a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente que atravessa esse fio, dividido por 2π vezes R, onde esse R é a distância da onde eu quero calcular o campo magnético, né? E a força magnética em um fio que transporta uma corrente, a gente acabou de aprender que é a corrente vezes o comprimento vezes o campo. Então aqui a gente tem que juntar essas duas coisas. Vou pegar o fio 1 aqui como exemplo, tá? Qual que é a força que aparece nele? Que é essa força que 2 faz em 1. Então vamos lá. Força que 2 faz em 1 é igual a quanto? A corrente que passa no fio 1 vezes o comprimento do fio 1 vezes o campo. No caso aqui o comprimento vai ser igual para os dois, né? Só que aqui que está. O campo aplicado aqui no fio 1 é o campo magnético produzido pelo fio 2. Então vou colocar aqui, muito cuidado com isso. Então, força magnética aqui no caso vai ser I1 vezes o comprimento vezes o valor do campo. Só que como o campo é essa formulinha, eu posso colocar ela aqui também. Vai ficar μ0 vezes o I. Mas qual I? Ó, lembra que é o campo produzido pelo fio 2. Então, é o I2 dividido por 2π vezes a distância do fio 2, que veio aqui, até o fio 1, que é onde o campo magnético está sendo produzido. Ou seja, a distância entre os dois fios. Pronto, se eu deixar isso daqui mais bonitinho, a gente tem que a força magnética entre dois fios é igual a μ0 vezes o comprimento vezes a corrente do primeiro vezes a corrente do segundo, dividido por 2π vezes d. Olha que fórmula escabrosa aí, né? Ou nem tanto. Se você pensar bem aqui, pegando essa fórmula do B, você só vai colocar as duas correntes e o L aqui em cima também, para fazer essa diferença. Ou seja, tá aí, ó, bonitinho. A gente abre as duas formulinhas, fica dessa forma. μ0 vezes o L vezes o produto das correntes, dividido por 2π vezes d. É muito parecido com essa fórmula aqui, só que você coloca o L, que é o comprimento dos dois fios, e as duas correntes multiplicando. Beleza? Tranquilo? Então, é isso daí. Lembrando também que as duas forças são iguais. Então é isso. Vamos só fazer um exercício para fechar essa aula. E aí,
deixar o resto com vocês. Dois fios paralelos extensos são percorridos por correntes de intensidades 3 A e 5 A. Então, o primeiro fio tem uma corrente de 3, o segundo tem uma corrente de 5. E de mesmo sentido. Então, lembra lá, se é mesmo sentido de corrente, a força é uma força de atração. Então, a gente já sabe aí que a força é uma força de atração. Beleza? Porque mesmo sentido. A distância entre os fios é de 40 centímetros. Então, cuidado com os centímetros aqui. A gente tem que passar para metros. A força por unidade de comprimento entre os fios é... Então, eu quero a força dividido pelo comprimento entre os fios aí. Beleza? Porque ele não deu a distância. Então, vamos colocar na formuleta. Força é igual a μ0 vezes o I vezes o L vezes corrente do primeiro vezes a corrente do segundo dividido por 2π vezes a distância. Você vê que ele não deu comprimento aqui, ó. Então, professor, não tem como calcular? Não, porque ele pediu a força por unidade de comprimento, ou seja, F dividido por L. Se a gente dividir os dois lados da equação por L aqui, F dividido por L desse lado, e aqui vai cancelar. L dividido por L, o L vai sumir, né? Vai ficar 1. Então, aqui eu coloquei 2i, né, pessoas? Perdão, que eu estava pensando de outra forma. Então, a gente vai ter μ0 vezes I1 vezes I2 dividido por 2π vezes o D. Cadê o L, professor? Foi para o outro lado aqui, ó, tá dividindo o F, né? É isso que ele pediu. Força por unidade de comprimento. Força por comprimento. Força por L. Beleza? Fazendo os cálculos aí, então, substituindo os valores. A constante aqui ele não deu, mas a gente sabe que é 4π vezes 10 a menos 7. Os valores da corrente é 3 para um, 5 para outro, dividido por 2π vezes a distância entre os fios, que é 40 centímetros. Então, lembra dos centímetros aqui. Coloquei o 10 a menos 2 para transformar o centímetro para metro, beleza? Então, força dividido por L vai ser igual a quanto? Vamos lá, vamos para os cortes aqui. Primeiro, π com π vai para o saco, já era. Aqui a gente tem também, eu não vou dividir 4 por 2 não, vou fazer diferente. Ó. 4 por 40, aqui embaixo vai ficar 10, beleza? Então a gente tem 3 vezes 5 que dá 15, e isso vai estar 15 vezes 10 dá menos 7, né, óbvio. Isso vai estar dividido aqui embaixo por 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20, lembrando que tem um 10 a menos 2 aqui embaixo. 15 dividido por 20, a gente pode simplificar, os dois tem na tabuada do 4, né? O 4 não, é do 5, que é melhor. Então, aqui vai ter 3 dividido por, né? 15 por 5 é 3, dividido por 4, ok? 20 por 5 é 4. Isso tudo vezes 10 a menos 5. 3 por 4, vou até fazer aqui, que está faltando espaço. 3 por 4, 1 quarto é 0,25. Vai dar então 0,75. Lembrando que isso tudo é 10 a menos 5 aí. Lembrando que a força é sobre L também. E aí a gente anda mais uma vírgula aqui, mais uma casa. 10 a menos 6 Newton por metro, tá? Newton por metro porque é força por comprimento. Newton por metro. Simples assim. Então a força é uma força de atração. E o valor é 7,5, 10 a menos 6, que a gente vê aqui que é a resposta certa, a resposta correta, alternativa A. Tranquilo? Então, é isso, tá? Existem bastante questões aí relacionadas a isso, se você procurar na internet, caso precise estudar um pouco mais, tá? Tá indo mais uma listinha para vocês aí e a gente encerra por hoje essa parte de força magnética. Na próxima aula a gente entra no processo final aí de eletromagnetismo, que é a indução magnética. A gente vai ver lei de Lenz e ver como funcionam transformadores e tudo mais, tá? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pela companhia. Qualquer coisa, tamo junto. Falou!